Quantas vezes você se sentiu preso tentando agradar os outros, reagindo a críticas, fugindo de problemas ou cercado de pessoas que não te impulsionam? Pois é, a maioria vive assim, voando baixo, cansada, reclamando e sem perceber que nasceu para algo maior. Mas o mundo não muda com barulho, muda com altitude, e é exatamente isso que as águias entendem. Silêncio, coragem e solidão não são fraquezas, são armas secretas de quem domina o próprio destino. Enquanto a maioria foge das tempestades, a águia as encara. Enquanto muitos se misturam à multidão, ela escolhe o silêncio das alturas. E é por isso que ela representa tudo o que o ser humano precisa aprender para evoluir. Essas 3 lições que você vai ouvir hoje são mais do que metáforas. São mapas de transformação. Porque quem vive como uma águia não depende do vento, ele aprende a criá-lo. Então, se você está cansado de andar em círculos, tentando provar o seu valor para quem nunca vai entender, esse vídeo é para você. Aqui, você vai descobrir o poder do silêncio, a força das tempestades e a beleza de voar sozinho. São lições que mudam não apenas o modo como você pensa, mas o modo como você vive. E antes de começarmos, um aviso. Esse conteúdo não é para quem quer permanecer o mesmo. É para quem está pronto para mudar, para se elevar e para deixar o mundo pequeno para trás. Se esse é você, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino, porque o voo começa agora e o céu não espera por quem tem medo de subir. Há momentos na vida em que o barulho ao redor parece ensurdecedor. São opiniões, críticas e comparações vindo de todos os lados. A maioria das pessoas tenta se justificar, discutir ou provar algo, mas a águia nos ensina o oposto. O silêncio é a maior resposta. Quando ela é provocada por um corvo, não desce ao nível dele, apenas sobe. Isso é o que o sábio chamaria de inteligência emocional em movimento. A melhor forma de vencer certas batalhas é se recusar a lutar nelas. E muitas vezes, crescer em silêncio vale mais do que gritar por reconhecimento. O silêncio não é fraqueza, é estratégia. As pessoas fortes não precisam explicar suas intenções a todo instante, porque entendem que o tempo fala por elas. Pense em figuras como Nelson Mandela ou Gandhi. Eles não precisaram levantar a voz para transformar o mundo. O que os diferenciava era a capacidade de manter o foco, mesmo quando o mundo inteiro tentava distrair. Na vida moderna, isso significa não reagir a tudo, não responder críticas com impulsividade, não se justificar o tempo todo e não perder energia tentando provar algo para quem não quer entender. O segredo está em elevar-se e não em atacar. A águia sobe acima das nuvens porque lá o ar é puro e silencioso, um ambiente que poucos suportam. Da mesma forma, quando alguém escolhe crescer, inevitavelmente se afasta de quem prefere o chão. E isso dói. Afinal, quanto mais você sobe, menos pessoas ficam ao seu lado. Mas é aí que o verdadeiro crescimento acontece. É no topo que a visão muda e você percebe que o que antes te incomodava agora parece pequeno demais. Na prática, elevar-se é direcionar energia para o que realmente importa. Em vez de discutir com alguém negativo, use esse tempo para aprender uma nova habilidade, melhorar o corpo ou ler um bom livro. O poder do agora, por exemplo, ajuda a entender a força do silêncio interior. Quando você começa a agir assim, o ruído externo perde o poder, o silêncio vira escudo e o foco vira arma. Aos poucos você percebe que a paz vale mais do que a razão. A grande virada acontece quando a pessoa entende que não precisa vencer todo o debate. O orgulho faz querer ter a última palavra. Mas a sabedoria ensina que o silêncio é, às vezes, o maior grito de vitória. No ambiente de trabalho, por exemplo, um líder que reage com calma diante do caos inspira mais respeito do que aquele que explode. E no mundo digital, onde todo mundo quer opinar,
Quem fala menos e faz mais conquista mais credibilidade. Mas é claro que o silêncio não é ausência de ação. A águia não fica parada. Ela age de forma inteligente. Enquanto o corvo se desgasta tentando atacar, ela sobe até onde ele não pode alcançá-la. Essa é a verdadeira elevação. Continuar se movendo, mesmo quando tudo parece tentar te distrair. Crescer em silêncio não é se esconder, é escolher um ritmo que os outros não entendem. E isso é o que separa quem apenas fala de quem realmente constrói. Com o tempo, o silêncio vira uma forma de poder. Ele faz você observar mais, entender mais e responder menos. E nesse espaço de quietude, ideias se organizam, emoções se equilibram e decisões se tornam mais sábias. Quem domina o próprio silêncio, domina o próprio destino. Afinal, quem fala demais se dispersa, mas quem observa com calma, enxerga além. E é exatamente essa visão que diferencia o comum do extraordinário. Por isso, quando o mundo tentar te provocar, não desça para o campo da briga. Suba. Use cada crítica como vento para voar mais alto. Porque é nas alturas que o ar é puro, o ruído desaparece e a clareza aparece. E talvez, quando você chegar lá em cima, perceba algo curioso. As tempestades, que tanto assustam os outros, são justamente o combustível que impulsiona quem sabe usar o vento a favor. A águia é o único pássaro que enfrenta a tempestade de frente. Enquanto os outros correm para se esconder, ela abre as asas e voa acima das nuvens. Isso é mais do que coragem, é sabedoria. Ela entende que as tempestades não vêm para destruí-la, mas para ajudá-la a subir. E o mesmo vale para a vida. As dificuldades não são inimigas, são instrutoras. Cada vento contrário é uma oportunidade disfarçada de caos, e cada relâmpago é uma lição de luz. O problema é que a maioria das pessoas quer o crescimento, mas sem desconforto. Querem as recompensas, mas fogem dos testes. Só que o mundo não funciona assim. Nenhum diamante nasce sem pressão. Nenhum guerreiro se torna forte sem batalha. Quando a vida ficar turbulenta, lembre-se da águia. Voe para cima. Em vez de fugir da tempestade, enfrente-a com propósito. Porque no final, é o vento forte que revela a força das asas. Amar as tempestades é mudar o olhar sobre os problemas. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Pergunte, para que isso está acontecendo comigo? Essa simples troca de palavras muda tudo. Por exemplo, quando alguém perde o emprego, é fácil se desesperar. Mas se olhar com sabedoria, pode enxergar uma chance de recomeçar, abrir o próprio negócio ou desenvolver uma nova habilidade. O que parecia o fim pode ser o começo de algo muito maior. E quando as coisas ficarem difíceis, lembre-se, até o aço precisa passar pelo fogo para se tornar mais resistente. A dor tem uma função. Ela molda, ensina e amadurece. Um atleta só melhora seu desempenho quando enfrenta treinos exaustivos. Da mesma forma, o ser humano só evolui quando é desafiado. Por isso, em vez de reclamar do peso, use-o para se fortalecer. Quanto mais densa for a tempestade, maior será o impulso que ela te dará para subir. Muitos sonham com uma vida sem problemas, mas o que dá sabor à vitória é justamente a superação. Imagine assistir a um filme sem conflito. Seria entediante, não é? Assim também é a vida. Os desafios são o enredo que te transforma no protagonista da própria história. A diferença é que, em vez de temer o trovão, aprenda a dançar com ele. Porque o medo te prende ao chão, mas a coragem te faz descobrir novos céus. Na prática, quando a tempestade chegar, em vez de correr, respire fundo e analise. Está sem dinheiro? Use o tempo para aprender sobre finanças. Está sozinho? Use a solidão para se conhecer melhor. Está cansado? Use o descanso para reorganizar o foco. É assim que a águia pensa. Ela não foge, ela transforma. E esse é o segredo.
As maiores oportunidades da vida se escondem dentro das maiores dificuldades. As tempestades também têm um papel espiritual. Elas limpam o que estava parado. Quantas vezes uma grande perda abriu espaço para algo melhor? Quantas vezes um não evitou um caminho errado? A águia entende que o caos é temporário, mas o aprendizado é eterno. E quem aprende a ver beleza até nas nuvens escuras, descobre que a vida não é sobre o tempo que passa, mas sobre o quanto se cresce entre uma tempestade e outra. E quando você aprender a amar o caos, a vida muda. Porque o medo deixa de te controlar e a coragem começa a guiar seus passos. Então, quando todos estiverem buscando abrigo, seja aquele que abre as asas e sobe. Porque é lá em cima, acima das nuvens, que o sol continua brilhando. E só quem tem coragem de atravessar a tempestade consegue vê-lo. E talvez, nesse silêncio das alturas, você perceba algo. A águia não apenas enfrenta as tempestades, ela as escolhe. E é justamente nessa solidão das alturas que ela encontra sua verdadeira força. A águia voa sozinha, não porque é orgulhosa, mas porque entende que as alturas não são lugar para quem ainda não aprendeu a voar com propósito. Ela não tem medo da solidão, ela a abraça. Enquanto os outros pássaros fazem barulho em bandos, ela escolhe o silêncio da altitude. É lá, sozinha, que encontra clareza e direção. E na vida, isso significa uma coisa simples. Às vezes, é preciso se afastar de certos ambientes para continuar crescendo. Voar sozinho é uma das maiores provas de maturidade. As pessoas fortes não buscam aprovação, buscam propósito. E quando esse propósito fica claro, não há multidão capaz de distrair. Quantas vezes alguém deixou de seguir um sonho porque teve medo de caminhar só? Mas os maiores feitos da história nasceram na solidão. Jesus, Buda, Da Vinci, Newton, todos precisaram de isolamento para despertar sua grandeza. É na quietude que as ideias se fortalecem e a identidade se consolida. Mas voar sozinho não é ser isolado do mundo. É saber escolher quem pode te acompanhar nas alturas, porque nem todo mundo está pronto para o ar rarefeito. Existem pessoas que te puxam para baixo disfarçadas de companhia. E se você não tiver cuidado, acabará se adaptando à mediocridade. É como tentar ensinar um pombo a voar como uma águia. Ele vai rir de você. Por isso, em certos momentos, o silêncio da solidão é mais produtivo do que a conversa com quem não entende seu caminho. Na prática, isso pode significar passar um tempo longe de distrações, fechar as redes sociais por um tempo, reorganizar o ambiente, escrever metas claras e se concentrar em algo maior. É nesse espaço que a clareza surge. Grandes ideias nascem no silêncio. Um livro, um projeto, uma nova versão de si mesmo. Quando você se desconecta do ruído do mundo, se reconecta com o som da própria essência. E é nesse ponto que a solidão deixa de ser um castigo e se torna um portal. Porque quem aprende a se bastar, descobre uma liberdade que poucos conhecem. A necessidade de aprovação desaparece e a autoestima nasce. E quando isso acontece, o poder pessoal floresce, porque nada mais pode te controlar. A águia não precisa de aplausos para saber quem é. Ela simplesmente voa. A jornada solitária também exige coragem, porque voar sozinho é desafiador. Há medo, dúvida e vento contrário. Mas é esse desconforto que constrói a força interior. Quem consegue suportar o silêncio do caminho, conquista a paz do destino. E essa é uma das maiores lições da vida. Se você quer resultados extraordinários, precisa estar disposto a ser extraordinariamente diferente. Voar sozinho também ensina a amar a própria companhia. É nesse tempo consigo mesmo que nasce a autossuficiência emocional. Quando você entende que não precisa de todos, começa a atrair quem realmente importa. As conexões se tornam mais verdadeiras e as relações mais profundas.
Porque quem aprendeu a ficar bem sozinho não se contenta com o raso quando está acompanhado. E no fim, voar sozinho é entender que o caminho da evolução é estreito, silencioso e muitas vezes solitário. Mas é lá que a transformação acontece. Enquanto os papagaios continuam fazendo barulho, a águia sobe. E quanto mais sobe, menos ouve, menos depende e mais enxerga. E talvez, quando ela olha lá de cima, perceba o que poucos entendem, que o verdadeiro voo começa quando o medo do vazio se transforma em amor pela liberdade. Agora me diga, você vai continuar discutindo com os corvos, fugindo das tempestades e se escondendo na multidão? Ou vai abrir as asas e voar? A escolha é sua. Toda mudança começa no silêncio, cresce na dor e floresce na solidão. É um processo que poucos têm coragem de viver, e é por isso que poucos chegam ao topo. Mas se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já está pedindo por mais. Pense em tudo que aprendeu hoje. O silêncio te dá foco, as tempestades te dão força e a solidão te dá identidade. Essas três forças, quando unidas, criam uma versão de você que nada nem ninguém pode parar. E não se trata de ser melhor que os outros, mas de ser melhor do que você era ontem. Esse é o voo que realmente importa. Então, o que vai ser? Continuar preso ao chão ou usar o vento a seu favor? Está na hora de agir. Comece hoje, silenciosamente, corajosamente e com propósito. Porque o mundo precisa de menos barulho e mais altitude. Se esse vídeo te inspirou, não guarda para você. Curte, se inscreve e ativa as notificações para continuar aprendendo. A próxima lição pode ser exatamente o empurrão que faltava para você voar ainda mais alto.